Cláudio, eu gostaria de te agradecer inicialmente esse convite feito para você, que eu acho que para mim é muito importante a gente poder conversar sobre isso, principalmente pelo fato de você ter vivido uma situação específica e ter feito um livro sobre essa sua saga, né, com o câncer. Tem outro nome ou é só esse nome mesmo? Em relação ao câncer? É. Então, no caso, a leucemia, porque foi especificamente a leucemia, né? Leucemia, né? Que é o câncer no sangue, na medula. Mas, enfim, em geral é câncer, né? Agora, É, especificamente... esse diagnóstico, né? Uhum, Terrível, né? sim. E, e no seu livro você conta esses detalhes todos, né? Desde o início, desde desse diagnóstico, dessa dor, das causas. Eu gostaria de começar, até pelo que você já propôs no seu livro, né? Como é que foi esse primeiro estado de consciência do seu diagnóstico? Como é que foi esse movimento? Como que você começou a procurar alguma coisa que não estava bem com você? Como é que foi esse primeiro caminho antes do diagnóstico? Então, na verdade, foi muito ao acaso, né? Eu já fazia um acompanhamento com um nutrólogo, por questão, né, questão de saúde e tal, condicionamento físico, atividade física, alimentação. Então, eu já fazia um acompanhamento, já tinha uns 2, 3 anos que eu fazia esse acompanhamento. Até porque é questão da idade, então tem que cuidar e tarará, tarará. E nesse meio termo, eu fui numa das consultas e levei os exames, eu tinha que sempre levar de 3 em 3 meses os exames, enfim, para ele ter um acompanhamento em relação a essas questões todas. E no meu hemograma, um simples hemograma, ele olhou para mim e falou assim, você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim, mas como assim? E até coloco no livro também essa situação. Aí eu falei assim, uai, não, eu tô tranquilo. Ele, não, porque seus leucócitos está 42.000. Eu falei assim, vai, isso quer dizer o quê? Ele, não, porque 36.000 já é internação. Você tá com alguma infecção. Bom, Mas, e agora? Eu falei assim, olha, não é comigo. Aí ele me encaminhou para um infectologista, né, para ver que tipo de infecção era essa e tal. Ela também fez todos os exames de HIV, de hepatite, um tanto. E ela falou assim, olha, não é comigo. Você não tá com nenhuma doença especificamente, nada. E deve ser algum órgão seu que deve estar com algum problema. Mas eu sugiro, já que você tá apresentando infecção, e não é nada na questão né, de questão de infecção no sentido mesmo, porque ela era infectologista, ela não é comigo. Se ela procura um hematologista, tá. Então eu procurei um hematologista, também um oncologista. Quando eu cheguei e apresentei para ele, na outra semana, ele disse, olha, já traz um exame de sangue mais recente. Eu levei o exame mais recente, já estava muito mais alto. bom, E ele falou assim para mim, olhou, só disse isso, olhou e disse, você não tem nada, não tem nenhum problema de infecção em órgão nenhum. Você está com leucemia. Eu, hã? Ele, isso aqui é câncer. Amanhã você faz a punção na medula, só para confirmar, mas é isso mesmo. Então, assim, como diz meu amigo, não foi nem um vinhozinho, né, nem tipo, nem te preparou, não, foi na tora mesmo. E leucemia. aquele primeiro momento me deixou assim, sem chão. Tipo, hã? Ele tem alguém na família que tem câncer? Ou leucemia, ou qualquer outro câncer? Assim, não, ninguém na minha família. Ele, então, você tem. E no outro dia, tal, na mesma semana, eu fui acho que na segunda, na sexta-feira eu estava fazendo a pulsão, e eu já descobri que já estava realmente com câncer. Primeira coisa, no primeiro dia eu chorei muito, porque assim, se de alguma forma se desconfigura, né? Você de alguma forma perde todo o eixo, a direção, enfim. Chorei muito no outro dia, no mesmo dia. No outro dia, meio triste, assim, quer saber de uma coisa? Isso não combina comigo, não. Não, eu vou ver minha vida, vou fazer minhas coisas, não, quero pensar nisso, não. Lógico, no primeiro dia, eu chorei, já imaginei o cabelo sendo raspado e aquela coisa, os meus filhos, enfim, tá, tá, tá. Mas no outro dia eu falei assim, gente, isso não combina comigo, essa tristeza, esse choro, eu preciso responder à vida de forma diferente.
Na psicologia, poderíamos dizer que a resiliência foi acionada porque eu não queria acreditar, eu não queria permitir que a dor me sucumbisse. Então, acho que a resiliência naquele momento foi acionada nem como uma forma técnica ou uma forma muito pensada, foi de uma forma mais instintiva, porque não combinava comigo aquela tristeza, até porque eu não sou uma pessoa triste. E com uma resposta também diante da dor, né, que a resiliência propõe isso, ao encontrar uma alternativa para que eu saísse daquela situação, porque aquilo para mim estava insuportável. Mesmo que fosse um dia todo chorando, o outro dia também, eu não queria aquela condição. E foi mais ou menos assim. E o que acontece com a resiliência? Eu preciso encontrar alternativas mediante esse caos que eu tô envolvido. Então, a existência envolvida no caos, eu preciso encontrar alternativa que me tire disso. E eu comecei. Aí eu comecei dentro eu sou psicólogo, né? Eu comecei a racionalizar. Aí eu preciso racionalizar, porque se eu entrar nessa emoção aqui, aí eu ficava na dúvida, será que eu estou racionalizando ou estou recalcando? Aí eu falo assim, dane-se, eu preciso fazer algo, né? E, enfim, e comecei o tratamento na outra semana, porque o meu plano de saúde já liberou, porque a medicação era R$ 26.000, e o plano teve que liberar essa medicação, que eu tomei por 3 anos, durante todos os dias, então é um apartamento prêmio, que eu praticamente, é, eu não, né, o convênio gastou. Enfim, e foi isso. A descoberta foi ocasional e o médico falou assim, olha, você não deve estar sentindo nada porque é assintomático. Quando me procuram, geralmente já está na fase de transfusão. Porque quando a leucemia começa a dar sintomatologia, é porque tem que fazer transfusão de medula. Porque as pessoas chegam lá com 200 mil de leucócitos, então assim, já está aguda, não está crônica igual a minha. Então você deu sorte. Eu falei assim, dei sorte? Ele, porque foi bem precoce. Então, que bom você fazer um acompanhamento de saúde, porque talvez você nunca iria descobrir, porque não tem sintoma algum. Bom, mas o interessante que você comentou aí para mim, né? Eu não tinha visto isso no livro, mas você falou isso agora, que você, o que eu vou fazer com isso, né? Sim. Não, não vou sucumbir. Eu preciso achar uma maneira de eu lidar com isso. Não é assim comigo. Não vai ser agora que eu vou mudar o meu esquema, né? O meu jeito de ser. E você parece que você arrumou um propósito, né? Você criou um propósito diante daquela situação, daquela catástrofe, daquele diagnóstico, mas aquilo era fato, né? Aquilo era fato, é fato, né? Não é da minha cabeça. Ah, porque não, depois eu penso nisso. Eu quero ver o que eu vou fazer agora. E dentro dessa perspectiva, o que eu entendi era o seguinte: é, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu não quero sofrer. Aham. Dor estou vivendo? Sim. Qual que é a dor? Diagnóstico? Porque Qual que é? dor você não tinha dor física, né? Como se sintomas, né? Sim, mas a dor do diagnóstico, ela era Diagnóstico. inevitável, que trouxe justamente a dor emocional. Aham. E eu falei assim, gente, a dor é inevitável? Eu não tenho como fugir dela. Mas eu preciso entender que o sofrimento é uma escolha e eu não quero viver sofrendo, eu quero viver resistindo. Eu quero viver enfrentando essa situação. Lógico, tem todo o ônus disso tudo, sim, mas a disponibilidade para isso também foi motivada porque eu não queria me tornar recente ou precocemente uma lembrança para os meus filhos, uma lembrança de alguém que partiu. Tipo, eu não queria morrer, né? Então, e por que eu não queria morrer? Porque o amor que meus filhos, que eu tenho pelos meus filhos, gerou em mim sentido diante do caos. Porque quando se perde o sentido, aí não tem mais necessidade de viver, né? Então, Viktor Frankl coloca justamente isso. Eu preciso encontrar sentido. E uma das coisas que fazem sentido para a vida também, inevitavelmente, é o sofrimento. Então, no sofrimento, eu tive que encontrar sentido. E qual o sentido? O amor que eu tenho pelos meus filhos. Então, eu não quero ser uma lembrança precoce na vida deles de um pai que foi embora logo. Porque eu, como psicólogo, entendo que uma coisa é a doença, outra coisa é justamente eu entregar para essa doença. E Viktor Frankl falava que as pessoas que morriam no campo de concentração não eram as primeiras que estavam anêmicas ou pele e osso, é aquelas que iam para o seu leito de morte e deitadas ali, elas entregavam a vida e estavam até com a saúde um pouco, até muito melhor do que outros. Aham. Os que resistiam é os que tinham sentido.
que fazia um sentido diante Então, daquilo. então, nesse momento, que é que ficou para mim muito claro, Hum. você não quis se tornar refém, Não, né? Eu não vou me tornar refém disso, ou como você comentou, né, das mortes precoces diante do iminente ataque, né? Você usou o que você tinha, né? A tua característica, você falou, eu vou enfrentar, eu vou à luta. O que eu tenho que fazer, doutor? Qual que é o próximo passo? Foi por aí? sim, é justamente isso, né? A dor veio, foi inevitável, e foi de uma forma surpresa, só que eu precisava fazer o seguinte, o que eu vou fazer com isso? Né? Obviamente, a coisa não é tão simples assim, né? Quem está dentro do processo entende que veio uma avalanche de pensamentos, de dúvidas, de medos, o porquê disso, e eu até coloco no livro o porquê e o para quê disso tudo, porque o porquê vai em encontro à causa, e talvez a causa eu nunca vou encontrar, e também a causa até traz compreensão, mas ela não resolve a situação. Então, mas o para quê me deixa mais confortável, porque o para quê ele me motiva para ação. Eu, para que tudo isso? Então, uma das coisas que fez com que eu também tivesse essa resiliência um pouco maior foi entender o para quê. Tá? Qual sentido faz isso? E a partir disso eu vou fazer o que com essa situação? Aí eu também trago a compreensão, e eu fui entendendo essa compreensão também da própria doença. A doença tem uma função no contexto existencial, né? A psicossomática já diz isso para nós, que há função na doença. Toda doença, ela tem uma, uma função, uma finalidade desse processo existencial. Ela não surge ao acaso, nada é ao acaso. Tudo existe uma funcionalidade. E essa funcionalidade, ela precisa ser entendida. E eu entendi quando eu trago no livro que a base emocional da leucemia é a mágoa. Então, as doenças psicossomáticas, elas trazem para nós e elas têm também uma base emocional. E quando eu entendo essa base emocional, eu consigo criar a partir disso ferramentas, manejos e tratativas para que isso possa é, ser trabalhado, né? Então, Mas essa mágoa, por exemplo, né, que eu até tenho uma ideia de mágoa, que é uma água represada, é uma água parada, e essa mágoa, até então, que você pôde talvez resgatar algumas coisas aí, naquele momento em si específico, ela não tinha muito o que fazer, ela já tinha levado a um problema automático, né? É a somatização. automático, né? Claro, real, né? E essa percepção do que eu tô, o que pode ter me magoado na vida, né? Tantas coisas. Você chegou a trabalhar isso com você, essas possíveis mágoas dentro do teu processo? Isso foi feito por você? Sim, o que acontece? É, Quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei muito triste e tal, e quando eu terminei a punção, eu estava na enfermaria, minha mãe falou assim, ó, tem uma senhora aí que queria rezar por você. Eu falei assim, ah, tá, minha mãe é católica, né? Aí eu falei assim, mãe, rezar eu não vou fazer não, então reza. Aí a senhora veio e falou assim para mim, Deus colocou no meu coração que você tem mágoa. Eu olhei para a senhora e falei assim, senhora, eu não guardo nem dinheiro para guardar mágoa. Aí ela, então desculpa. Só que eu estava me preparando para o doutorado, e no doutorado é justamente a minha pesquisa vai ser em psicossomática. Eu estava muito na dúvida se seria vitiligo, que é a base emocional da depressão. Eu estava na dúvida em relação também à questão de flacidez mamária e flacidez no abdômen, né? Mulher na mama e o homem no abdômen, que tem a ver com desamparo, desamparo paterno. E nessa história toda, eu cheguei em casa, eu assim, gente, mágoa, o que será isso? Quando eu olhei meu material do doutorado, né, de psicossomática, quando eu bato o olho, tá lá, base emocional da leucemia, mágoa. E a partir disso, tem-se um manejo. E o manejo da mágoa, que é o que eu coloco no livro, que é um capítulo específico disso, que é justamente o perdão. Então, qual que é o manejo da mágoa? O perdão. E dentro disso, eu me aprofundei, porque eu precisava, eu entendi que, não, peraí, então se a mágoa é a base emocional do câncer, eu preciso então superar a mágoa, porque se eu trabalho a causa, consequentemente a consequência disso que ocorre o próprio câncer, ele deixa de existir e de ter função. E foi isso, eu entrei na tríade do perdão, que é justamente o perdão que implica perdoar a gente mesmo, perdoar o próximo, perdoar a situação, ou perdoar aquilo que envolve a situação, enfim, né? E eu fiz todo o processo da tríade do perdão, que é essa
né? Eu recorri a uma, uma técnica que trata todo o perdão, você vai perdoando, enfim, né? Tem um manejo disso. E o médico fez uma avaliação de leucócitos antes do tratamento, e depois de 15 dias ele faz um outro exame de sangue para verificar se houve redução com a medicação. Porque isso aí é o controle que ele tem para ver se isso está funcionando, se a quimioterapia está funcionando. E durante esse tempo eu fiz a questão do perdão. Quando eu voltei no médico, ele olhou para mim assim: o que que você fez? Eu fiz o quê? Eu não consigo entender. Você estava com 47 mil leucócitos, você está mais saudável do que eu, você está com 4 mil. Aí eu fiz assim, eu fiz uma técnica de perdão, eu expliquei para ele, ele falou assim: olha, eu não entendo muito isso não, mas eu vou levar para os meus médicos, para o meu pessoal, porque isso é muito interessante. A medicação fez muito resultado. Aí eu, então tá bom. E voltei todo feliz. Aí na terapia, a minha psicóloga falou assim pra mim. Aí eu expliquei pra ela e falei, ela falou assim, mas é aquela história com seu pai? A história com meu pai é porque eu tinha, de alguma forma, aos 12 anos, eu tinha um pai extremamente violento. E meu pai, ele era agressivo e batia muito na gente, na minha mãe, enfim. Com 12 anos eu fiz um voto íntimo. Eu jurei para mim mesmo que ao casar, eu daria a melhor família para meus filhos e seria o melhor papai que eles pudessem ter na vida. Quando eu me separei, porque houve um problema no casamento, eu sentei com os meus meninos, isso eu relato no livro, e falei que o papai ia ser amigo da mamãe, papapá, e o meu menino de 6 anos, que era o mais velho, falou assim: ah, papai, tudo bem então. O que eu só fico triste é por uma coisa. Eu, que coisa, filho? Aí ele falou assim: ah, porque eu achei que casamento fosse para a vida toda. Quando isso foi falado por ele, foi acionado naquele momento, foi o gatilho de uma mágoa que existia em mim, né, que, melhor, existia não, que se tornou em mim. Por quê? Porque é como se eu tivesse traído meu próprio voto íntimo, a minha promessa. Eu não consegui, naquele momento, eu entendi que eu não consegui ser o papai que eles mereciam, que eu seria o melhor papai, e não consegui dar para eles a melhor família. Então, naquele momento, a mágoa surgiu. Naquele momento se instalou a pior mágoa e a mais difícil, que é a mágoa de você mesmo. Perdoar o outro é mais interessante, mais tranquilo, a gente, enfim, o manejo, mas perdoar a gente mesmo, para que quem se prometeu a fazer, isso também foi um grande desafio. Essa foi a maior resistência minha, foi justamente resistir, e o câncer, quando eu falo, ele tem como pano de fundo a própria mágoa, porque é na mágoa que eu tive que resistir e me perdoar. A resistência para o muito maior foi isso, porque é reconhecer, você passa por cima de um ego, você passa por cima de um orgulho, você passa por cima daquilo que você prometeu, né? Então, depois que eu fiz esse perdão, com 3 meses de quimioterapia, houve a remissão do câncer. Eu só mantive o protocolo de tomar durante 3 anos, porque o protocolo exigia isso para eu receber alta. Mas o médico falou assim: olha, está identificável. Não tem mais, não se identifica mais o câncer na sua medula. Então, assim, e que bom. Então, esse processo de descoberta, identificar a causa, reconhecer a causa e fazer o enfrentamento dessa causa, né, criando condições para isso, foi o que deu a garantia, acho que, desse sucesso em relação nessa travessia. Lógico, isso foi parte de todo o processo, porque a travessia em si, em relação a toda a quimioterapia, foi muito sofrida. Porque essa causa que você coloca aí, essa causa emocional de mágoa, né, que ela é talvez até mais extensa do que você determinou a princípio, você acha que ela teve um efeito assim grandioso no processo de leucócitos, como até o próprio médico. Isso para você ficou claro que foi em função de você tratar esse emocional seu e você ter uma reversão praticamente de um processo químico? Como é que é isso? Então, pela experiência e vivência que eu tive, foi justamente isso. E até por qual motivo, assim, outras coisas eu fui percebendo ao longo do processo também de terapia com outras pessoas, né? Por exemplo, vitiligo. Eu atendi um paciente com vitiligo e
quando eu faço também hipnose, né, eu tenho formação em hipnose. Quando fizemos um momento com a hipnose, com ele entrou em transe, e a raiz dessa vitiligo, a gente identificou na fase da infância dele, um processo de depressão, quando a gente fez a ressignificação, porque quando a gente faz o manejo, seja do perdão, seja de repente através da hipnose, e ressignifica as emoções, consequentemente, isso tem uma repercussão, né, dentro da psicossomática. E o que ele tinha de vitiligo começou a voltar à pigmentação e ele não teve mais. Aí a médica falou assim, uai. E engraçado que essa mesma médica ficou assim, porque no caso dele foram uns 3, 4 meses, a médica tinha indicado porque ela ouviu falar que a hipnose funcionaria em casos de vitiligo. Então, pela experiência do consultório e outros casos, eu falei assim, gente, eu entendo que o manejo, eu entendo se eu ressignificar, a própria hipnose me traz alguns resultados, eu vou ressignificar, e foi justamente isso. Quando eu falo do perdão, é justamente ressignificar a emoção envolvida nesses contextos, né? Porque a emoção desse perdão, que para muitas pessoas é perdoar, é, é simples, mas não é simples. É uma coisa extremamente complicada, complexa em todos os sentidos, né? Na tua relação com o outro, você, as circunstâncias, o filho. Tem uma coisa até que você não comentou no seu livro, né? Eu não sei, teria se te perguntar ou não, que é a questão da sua separação, né? A relação que ficou ali, eu não sei se aquilo foi uma coisa tranquila para você, porque você não comentou, eu não vi nenhum comentário seu a Eu não respeito disso. comentei porque, assim, como seria uma publicação, trazer a causa da separação implicaria eu expor a minha ex-mulher. Sim, sim, Então, sim. assim, aí eu não podia fazer isso. Então, assim, Aham. por que que, de repente, a problemática dessa mágoa, disso tudo, ela teve uma intensidade e uma robustez? Porque houve também um processo que fez com que a separação acontecesse, que foi traumático. Aham. Para você, para você. Sim, para Para os mim. filhos também, mas principalmente para você, Cláudio. Ó, não ela, não sei ela, mas Não. você, né? Então, justamente para mim, porque aí, de alguma forma, isso teve ressonância em todo o meu processo de família, né? Aham, As sim. minhas escolhas, e enfim, quando eu falo do perdão, quando você vai fazer o detalhamento, várias dores vêm à tona. Ninguém, uma somatização, ela não é uma coisa tão assim, eu fiz tal coisa, vou ter uma dor de cabeça, vou ter um câncer. Não, é uma história que está sendo, essa água parada, é uma história de um tempo, a água está parada, ali não é de 2 horas parada, não é 3 horas, de uma semana, é uma história com que faz com que essa água de fato se torne uma água sem vida, uma água apodrecida, uma água adoecida. A mágoa é justamente isso, o adoecimento emocional dentro da sua maior intimidade. E você acha que você conseguiu trocar essa água hoje? Eu não sei se é trocar. A questão Isso, do, é. a questão do ressignificar Aham. e dar um sentido diferente, talvez eu usar a mesma água, mas uma perspectiva completamente nova, né? Eu, Resumindo, como é que você consegue pegar essa que foi para você esse perdão que você, como que você consegue resumindo, ó, se fosse você poder resumir essa cena teatral em 3 atos, a observação do teu perdão, a identificação da sua mágoa, o processo seu de reverter isso, de transformar essa água suja, porque aquilo estava te fazendo mal, estava te gerando mal psicológico, mal social, com os filhos, até a tua própria doença. Se você pudesse resumir em 3 atos, como que foi esse processo exitoso de perdão? Não sei se posso dizer a palavra exitoso, porque isso está em constante movimentação a vida inteira, né? Como é que você consegue resumir isso em 3 atos? mas não sei. Primeiro, identificação, que é uma das coisas que eu coloco na questão do método, e eu estou debruçando diante do método que eu estou, não é criando, né? É, mensurando. Uhum. E na aplicação do meu método, eu preciso deixar, isso vai ser claro, né? Mas, assim, de antemão, eu colocarei identificação,
resolução, que eu preciso resolver isso, porque se eu identifico, não basta identificar, eu preciso fazer algo com isso. E a resposta disso tudo, para mim, foi a gratidão. Eu tenho que ser grato. Independente do que está no envolvimento. Mas essa gratidão, ela precisa se desprender de uma coisa chamada moral. Aham. Porque senão eu não consigo ser grato. Porque aí é aquela coisa, isso é certo, isso é errado, isso aqui, e papai, isso é bom, isso é ruim. Eu preciso me desprender desses construtos. E dos valores que até então Porque entrelaçaram a eles, né? Porque tem os valores seus que eu entrelaçaram com algo que te fez ficar e é chateado, justamente né? E é justamente os valores que nos adoecem, que de alguma forma contribuem para essa mágoa se tornar tão densa, porque é diante desses valores que, peraí, não está do jeito que é. Peraí, como é que é? Aí, lógico, aí vem culpa, vem tudo em função dessa construção de valores que é nosso ethos dentro da questão filosófica, né? Essa questão do ethos, é a forma como eu enxergo a vida, é a minha visão de mundo. E se eu não mudo isso, se eu não tenho, porque a própria resiliência me traz, tem que proporcionar essa flexibilidade, eu não vou conseguir ser grato, porque eu vou Aham. estar preso à moral que eu construí em função dos valores, que vai me prender nisso e eu não consigo. Aí a gratidão não flui, eu não consigo superar e tampouco, de alguma forma, ter genuidade, uma questão genuína do perdão, porque o que dificulta o perdão genuíno, desculpa, é justamente estar preso a essa questão dessa moral, preso a essa questão dos valores que precisam de alguma forma ser ressignificados, enxergados de forma diferente. E você vai ver que em tudo dentro dessa travessia, em todas as questões, e todos os meus apoios foram tirados, apoios éticos, apoios morais, apoios relacionais, apoios de saúde, apoios de fé. A minha fé completamente mudou. Se as pessoas hoje leem a questão do sagrado, que eu coloco lá a questão do vazio do sagrado, elas vão entender de uma maneira assim, gente, como que é isso? Porque mudou completamente minha forma de enxergar o sagrado. Hoje, a teologia tradicional, ou a teologia básica, ou a teologia que é apresentada, hoje ela não mais se sustenta na minha experiência limite no qual eu tive. Ela é frágil, porque quando você está numa situação de limite, quando eu coloco a situação de limite, é a perspectiva semelhante de Jesus que teve lá no Calvário. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Aquilo é uma situação limite. E a situação limite é um desamparo do sagrado, que fica só o vazio e permanece só eu mesmo. Aí é aquela coisa, e aí? O espaço existe, mas vai ter que ser preenchido por uma outra compreensão de Deus, que eu tenho uma compreensão de Deus um pouco mais profunda hoje, que é de Otto. Aham. Otto coloca que perguntaram para ele o que seria Deus. Ele fala que é um transbordar de significados. Ele não mais utiliza meros conceitos como Deus é amor, porque Uhum. amor é totalmente distorcido, é frágil, Deus é pai, Deus, nada disso mais corresponde àquilo que se entende mais do sagrado, porque é raso. Então, quando você chega numa situação limite, esses conceitos, essas questões ficam tão rasas e pequenas e até mesmo limita a experiência de Deus, porque aí eu questiono, estando nessa relação de experiência limite, mas peraí, cadê Deus aí? Por que Deus permite Você isso? vê como é que é interessante isso que você tudo está falando, né? Voltando lá para a água parada, né? A água parada em si é algo que não tem esse transbordamento, né? É o contrário, é uma limitação extremamente casual e causal, né? Que você fica dentro de um limite que a gente acabou colocando algumas coisas que alimentam isso, né? Como os valores que muitas vezes são rígidos, as crenças muitas vezes também, e você precisou
flexibilizar, não sei se essa é a melhor palavra, Fazer o movimento, né? para dar movimento para aquelas coisas mais rígidas suas, aqueles ganchos, né, que enganchou, sabe aquela coisa? Ah, por que pegou em você? Ah, enganchou em alguma coisa minha, enganchou nos meus valores, enganchou nos meus conceitos, enganchou. E tem coisas que alguém te fala, um monte de coisas ruins, mas não engancha, não pega. Pô, mas eu falo um monte de coisa para esse cara, não pega. Não pega porque não pega nos seus valores, nos seus conceitos, nas suas crenças, né? Então você disse que você precisou fazer um processo de transformação, né, que se dá, que é a história de Jesus, né, pai, né? Até ele disse mais à frente, né, perdoe porque eles não sabem o que fazem, né, já é um processo até um pouco acima, mas você precisou ter uma transformação também diante disso, né, que senão você ia ter que ficar naquela água parada e talvez você faria um processo quimioterápico, poderia te ajudar, mas você conseguiu aí, pela tua formação, pela tua intenção, ou até pelo teu posicionamento de propósito que você criou diante daquela saga, né? O que eu vou fazer? Você criou um caminho. E esse caminho você ajudou, né? Não sei se os médicos disseram isso para você, mas ficou claro, né? Você ajudou no processo terapêutico seu, né? Tratando essas questões mentais que estavam ali travando ou incidindo dentro de uma doença, né? Isso ficou claro para você? Então, só vai ficando claro, ou foi ficando claro após toda a passagem, né? A gente, quando está envolvido no fenômeno, a gente vai fazendo, a gente vai, né? A terapia ajuda, porque a terapia vai trazendo esclarecimento, mas, assim, a coisa vai tornando um pouco mais clara, né? Vamos dizer assim, após ter passado. Mas eu entendo que eu só consegui sair dessa mágoa, dessa água parada, através da travessia numa experiência limite. E o limite é sair entre a água parada para entrar num transbordamento que veio posteriormente. Pelo perdão. No meu caso, sim, por exemplo, para outro tipo de doença com outra funcionalidade, seria um outro tipo de instrumento ou ferramenta ou de mediação desse processo. Uhum. No meu caso específico, foi o perdão. Ah, tá, eu tenho tal coisa. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem, ele chegou com uma queixa de gota, e gota, dentro dessa base emocional, é alta agressividade. Ele não expressa, ele segura a agressividade, ele segura a raiva. E eu tive que fazer para ele um processo de manejo da raiva. Quando isso foi colocado de fato, de forma genuína, primeiro eu preciso identificar, depois fazer o enfrentamento, entrar no embate, para que eu possa, de alguma forma, porque a tendência nossa é justamente negar, né? Eu nego, e aí eu volto, não sei por que eu estou falando isso, mas enfim, eu afasto de mim esse cálice. Eu Uhum. nego a dor, eu É uma nego negação, é uma resistência essa a negação. avançar, né? Então, essa negação, ela é muito comum. Mas, por exemplo, do perdão, você acaba negando. Não, mas espera aí. A primeira negação foi, eu falei assim, não, eu não guardo mágoa, não. A primeira negação minha foi, assim, bem espontânea. Não Uhum. guardo nem dinheiro, guardar mágoa. Uhum. Não é tão simples, mas, assim, quando é assistido, ou quando você, né, eu não sei se eu tive a maturidade, mas, assim, isso é instintivo, porque eu tenho 22 anos de consultório. Então, eu vejo, mas peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Mas você estava assistido emocionalmente no momento também que possibilitou você mexer um pouco nessas coisas. Sim. Né? E as intercorrências que eu tive também, que tudo fazem sentido, né? A mágoa foi inicialmente, mas eu coloco também no livro as intercorrências ao longo do processo da quimioterapia. Que a primeira intercorrência foi a pneumonia, e a pneumonia, como base emocional, é tristeza, né? Pulmão é tristeza. E depois de 15 dias que eu fiquei internado na UTI, eu tive um derrame pleural. E derrame pleural é água no pulmão. Aí eu já entendi que eu tinha de fato uma história de não poder chorar. Eu não podia chorar. Eu fui criado pelo meu pai que homem não chora, que homem não pode chorar, né? Isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher, isso é coisa de gente fraca. Então eu entendi, mas peraí, moça. E realmente todas as minhas, a única coisa que eu lembro que eu chorei foi na morte do meu pai.
nunca fui de chorar. E como o único homem da família só tem irmãs e primas, e minha mãe e tal, eu tive que é, comprar caixão pro meu pai, identificar corpo, e super naquela coisa. Eu, não, que eu sou psicólogo, eu sou uma pessoa. Não, porque eu era proibido. Havia uma proibição, uma regra limitante de não poder chorar porque não podia, homem não pode. E depois que eu tive o derrame pleural, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou é chorar, eu sou mal chorão. E Você teve que transpor alguns bloqueios até foi. seu, né? O tempo todo essa travessia me exigindo coisas. Eu falei, que merda. O tempo todo, e uma doença atrás de outra. Aí veio a pneumonia, depois veio o derrame pleural, depois veio também a constipação, que eu tive um problema no intestino, e intestino é controle, né? E é o tempo todo, tendo que controlar para ser forte, tendo que controlar para não poder chorar, ter que controlar para não poder ser triste. Lembra que eu falei que quando eu chorei rapidão, no outro dia eu já estava sentindo combina comigo. Ou seja, eu sempre fui treinado para não nem combino com tristeza. Aí o Aham. pulmão denuncia. Aí o derrame pleural denuncia. Aí vem o controle através do intestino, que eu sangrei o tempo todo, aquela coisa, e pá, tem toda a narrativa no livro. E tudo isso faz um sentido diante de um quebra-cabeça, uma trama, para que eu pudesse, de fato, ter vida em abundância, saúde, né? E eu fico assim, mas que coisa maluca. Como é que o inconsciente faz tudo isso, né? E, enfim, né? Aí eu trago toda essa compreensão e dentro dessa questão de ser forte o tempo todo, de fazer o tempo todo, e pá, também trago a compreensão do o que que é ser importante ou o que que é ser útil, né? Eu sou importante, eu sou útil. E essa utilidade, ela me faz ter determinados comportamentos e a importância me faz ter um outro posicionamento. É um capítulo até, né? É o capítulo inteiro que eu É, entendi que eu preciso ser importante. Então, que, né, aí entra de novo no contexto de espiritualidade, Marta e Maria, em qual lugar me coloco dentro da vida, né? Nenhuma coisa está errada, não é uma questão de moralidade, de certo ou errado, é uma questão de posicionamento diante da vida, porque da forma que eu me posiciono, é como vão me enxergar e como não me enxergo. Então, eu entendi que eu não quero ser útil para ninguém, mas eu tive que passar novamente por uma experiência, e foi a limite, para dizer para mim, olha, é hora de ser importante. bacana isso, né? Porque é a hora que você traz, como sempre, né? Desde o início você teve que operacionalizar as suas virtudes, mas nesse momento você já está um pouco mais transformado, né? Assim, mentalmente, nessa revolução mental que aconteceu em você, os leucócitos de uma forma e dentro da tua mente outra forma de transbordamento, de revolução. Mas agora parece que você começa a trazer essa, não sei se a espiritualidade é uma delas, eu acredito que seja, né, das suas virtudes, mas você começa a trazer isso de uma forma mais tranquila, mais leve, não tão na voz do seu pai, né, que te marcou tanto, né, mas numa ressignificação que você usou, né, do Cláudio. Né? Então, parece que nesse momento você teve que se reinventar e parece que agora você está trazendo já esse início de um novo Cláudio, né? Do que eu tenho de bom, né? De mim, na minha essência, que eu quero levar aqui para frente. Isso hoje está transbordando em você? Fica mais claro, né? Porque a gente está sempre na exigência, até porque as nossas relações parentais, pai e mãe, de alguma forma exigem de nós determinadas condutas, comportamentos, porque é uma expectativa que os envolve, né? Eu sou pai, eu sei disso. Mas, assim, eu trabalhava muito na expectativa do meu pai, na expectativa da minha mãe, da minha família, e a gente, trabalhando na expectativa, a gente espera a validação disso. Então, eu tive que ser sempre o melhor filho, enfim, mas para isso também eu tive que barganhar, e a barganha é ser útil. A gente acaba fazendo a barganha da utilidade para que a gente se sinta um pouco mais importante, ou se sinta mais adequado, né? Hoje eu não faço mais questão, né? Até o último post que eu pus ontem foi justamente isso. Eu, eu quero ser mal visto, porque eu tenho o direito de ser mal visto. É quando eu faço a quebra da validação, eu não preciso ser validado por ninguém.
Porque quando a gente tem essa necessidade da validação, quando a gente tem essa necessidade de ser bem-vindo, necessidade de, blá, 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 de agradar o tempo todo, muito provavelmente eu não estou na pauta da importância, na pauta de validar, de ser útil e, enfim, de ser validado. Hoje não. Dos padrões antigos até ainda, né? Que eles ficam batendo na porta, né? O tempo inteiro, né? Hoje eu entendo que eu preciso ser mais o Cláudio, né? Isso E que eu com 53 anos que eu vou fazer, então a gente assim, até demorou, porque hoje os jovens são até um pouco melhores do que nossa geração, porque não tiveram esse peso, né? Houve aham, uma rigidez muito grande por parte da formação, né? da formação. E uma rigidez tanto familiar, relacional, em várias demandas, né? A própria religiosidade também traz essa pauta de rigidez, enfim, Aham. de Certo e errado, né? errado. Por um lado, tenho que ser o melhor filho, fazer tratar, e por outro lado, também que tem que viver uma santidade que, de fato, ela é impossível ser vivida, porque ela também ela desvencilha da humanidade. Então é como se fosse alcançar uma santidade que fugindo da humanidade, ela é inexistente, ela não faz sentido algum, né? Porque quanto mais humano, talvez maior a possibilidade de se tornar santo, né? Mas enfim. Então, assim, hoje eu sou o Cláudio. Que está tentando ser útil, né? Para você, apesar de você ser útil para várias pessoas, como sendo terapeuta, ajudando muitas pessoas, mas esse útil que você pegou o gancho dele aí, né? No início. Não, você vê que até na profissão, a pessoa escolhe uma profissão, um recurso, sabe, que reforça essa questão da utilidade. Aham, O fato de eu me colocar no contexto de paciente fez com que eu também mudasse essa compreensão. sim. Eu o tempo todo sendo útil, e a minha própria profissão me traz essa utilidade, né? Eu sou pago para ser útil, eu sou pago. Para você também, né? Para você também, que essa é a descoberta que você está aí em trâmite inicial, né? Quem que é esse novo Cláudio que eu vou ser, né? Bem isso. Eu entendo também que o processo ainda não acabou. Não, Ele é contínuo, mas agora é muito mais leve. Eu acho que eu acredito. Como é que aquela compreensão? Você chega no nível slow, slow não, como é que é o nome? Hein? flow, Flow. flow. Você chega num determinado nível, lógico, você não consegue ir para trás, porque você já está num processo. Mas eu entendo que esse processo ele é contínuo e muito provavelmente, não nessa coisa do câncer, pelo amor de Deus, chega, um outro desdobramento de um segundo livro, uma nova perspectiva, Uhum. a proposta. Eu sei que isso mais à frente. E detalhe, a minha amiga falou assim: Nossa, mas você pegou o limão, fez o limonada? Eu falei assim: Além da limonada, eu fiz uma caipirinha. E detalhe, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer, mas as pessoas falam assim: Mas você acabou de receber alta, porque eu lancei meu livro em dia 16 desse mês, né? Uhum. Recente. E eu tive alta do câncer, da leucemia, é, 3 semanas do lançamento. Aí, Antes? porque Né? fez um mês, fez um mês agora. Uhum. Então, eu recebi alta recentemente, aí a minha amiga falou assim, peraí, você acabou de receber alta do câncer? Já lançou o livro do câncer? Eu falei assim, É, já estava em processo tudo já isso. estava em processo, mas como é que você escreveu? Você teve tempo? Eu falei assim, tive, Ih, já tive muito Foi, tempo aí. foi em poucas horas. Então, então, assim, é isso. Vida que segue, vida que tem que ir, porque vida é movimento. E se eu paro, eu morro. Que bacana, que história bonita de transformações, né? Que acho que é o que eu gostaria né, de trazer em sumo, né, para nós e para quem um dia puder ver essa nossa conversa, que todos nós, né, sejam psicólogos, sejam médicos, sejam presidentes, qualquer situação que a gente vivencia, nós estamos dentro de todo esse universo, né, que é muito incognoscível para nós, né? Nós, psicólogos, adoecemos de mágoa. Como? Sim, né? Nós, psicólogos, adoecemos de tristeza. Sim, ficamos depressivos, né? Então,
Eu É, acho que aplica, assim, engraçado que a gente, socialmente falando, é como se determinadas profissões ou estados de vida não pudessem se permitir ou não pudessem ter determinadas situações. Por exemplo, é como se o padre não pudesse ter depressão, como se o psicólogo jamais tivesse que ter a tal da mágoa. aham, Esquecem que essas titularidades, ou esses títulos, ou essas condições, ou essas profissões, ou qualquer coisa, elas vêm depois, né? Elas não somos isso. Nós, isso aham. é parte de nós. Essa experiência limite fez com que eu entendesse também, e olha que ó, eu achava que eu entendia, que antes de qualquer coisa, somos sumanamente humanos, Humanas. Falei junto com você. né? Somos gente. Gente, E se a gente entende que é gente, a gente até de alguma forma também quebra toda essa construção social, aham. não tivesse o direito de adoecer, não tivesse o direito de ter determinadas coisas, não tivesse o direito de ser até ser humano, porque você vai se blindando dentro de uma armadura que como se você não tivesse o direito. Por exemplo, às vezes eu já escutei muitas críticas. Nossa, mas você está nervoso, você está ansioso, mas você não é psicólogo? Tá, gente, que inferno, eu sou humano, então não posso. Essa coroa não me pertence, não me coloquem essa coroa ou essa, né, essa faixa, né? Porque isso aí restringe, isso aí ou vá para um lugar insignificante até para nós, que é essa história toda que você está tendo aí de ressignificação, você trouxe muito essas palavras, transformação, transbordamento, evolução, superações, né? Eu acho que vem bem de encontro com o que eu venho trabalhando hoje dentro do meu momento, né, pessoal e, e profissional, que a gente às vezes tenta fazer com que um não sobreponha sobre o outro de uma forma de inviabilizar o multiverso, né? Aquilo que se comunica, aquilo que a gente acha que é tão bacana, né? Que a gente sabe, essa conversa que a gente está tendo para tantas outras pessoas. Nossa, mas como é que vocês conseguem fazer essa transmutação, né, de um lugar para o outro, trazer, fazer, e ao mesmo tempo entrar em ação com a mágoa e aquilo reverter um diagnóstico de leucócitos, né? Como é que é isso? Olha, não tem fórmula, né? Eu acho que é vivenciando e acho que essa capacidade que a gente tem de enfrentar, né? Enfrentar os fatos, olhar para os fatos e poder achar um caminho melhor diante de cada momento que a gente está. Cada momento, hoje para você é um novo momento, hoje você está de alta, hoje você está já tomando uma caipirinha com pinga, não sei, mas é um novo momento, né? É um novo momento e a vida sempre vai exigindo da gente percepções mais claras, né, dos fatos e interpretações menos errôneas, né, menos errôneas para a gente não cair em ciladas, né, que as nossas interpretações dos fatos muitas vezes levam a gente a buracos bem terríveis, né? Eu acho que você traz aqui para nós uma reflexão muito bacana. Eu te agradeço mais uma vez, né? Eu sabia que a gente ia conversar, não o quê, né? Mas que ia ajudar, ia servir tanto para nós, né? Porque tanto eu quanto você, nós estamos curtindo essa conversa, né? Para mim, ela está sendo transformadora também. Então, acho que é esse momento que a gente vive contínuo na vida, de estar vivenciando as relações ou os fatos, a experiência, a vida, de uma maneira mais flexível, de uma maneira, como você usou a palavra flow, né, que é um transbordar, que é um levitar, que é um se soltar, não se prender tanto a coisas que talvez você poderia já ter soltado disso há muito tempo, mas às vezes a gente leva uma vida, tantos que a gente vê morrem, né, travados em tantos conceitos e preconceitos, valores e crenças, etc., mas morre até duro. E eu acho que a vida está proporcionando essa 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 revolução, né? Eu falei Cavalo palavra, sísmico. é, essa revolução que aconteceu em você e quiçá você vai ver outras maneiras e formas do Cláudio também ser, né? Porque imagino que tenha muitas aí, né? Parabéns, Cláudio. Parabéns. Obrigado por você compartilhar isso com a gente, pela coragem mais uma vez. E, Agradeço. e,
eu acho que você não deve perder essa, né? Eu acho que você já tem essa coragem sua, tipo assim, não, eu quero levar isso para outras pessoas para mostrar que é possível vários caminhos diante disso, né? Não que todo mundo tem que fazer o que eu fiz, mas que, olha, né, a palavra resistência, volto para a palavra-chave, né, do seu trabalho, é resistir, né? Que é você Existir, né? resistir para o quê? Para o presente e futuro. Presente e futuro. Eu resisto para existir, porque senão não faz sentido, né? E assim, eu sinto a compreensão é o seguinte, que todos nós, de alguma forma, temos nossas pequenas ou grandes travessias, que são vivenciadas nos bastidores da vida, na nossa intimidade, e assim, às vezes a gente entende que algumas travessias podem durar de uma forma demasiadamente exagerada de tempo pela falta de compreensão da própria história, né? Então, quando eu compreendo a minha história de maneira mais rápida, de maneira mais o como tudo isso e por quê e para quê, a travessia ela acaba passando. E se eu não compreendo, é mais ou menos aquela coisa, né? 40 anos de deserto para quem poderia atravessar em 3 meses. Então, a travessia, ela só vai permanecendo e vai ferindo, vai machucando, vai sofrendo, talvez por isso. E quando eu trago essa proposta, olha, a travessia vai existir, mas há uma forma de resistir. E essa forma de resistir, na verdade, o resistir é para existir depois dessa travessia, ou para não se sucumbir diante dela, né? Não é Ou, um resistir bruto, é um resistir de afinar a faca, né? sim, É um metal que você tem, ele resiste a um certo ponto, mas ele vai lapidando. Ele vai lapidando, você vai afiando a faca, né? Você vai é, ficando... é essa a proposta. Que bom, bacana. Eu adorei, né? Eu acho que é importante a gente poder fazer uma pausa nesse nosso encontro, para a gente, quem sabe, possa trazer novas reflexões disso, mas eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado por compartilhar essa vivência muito enriquecedora para você, que está aí hoje já tomando a sua caipirinha, né? Eu não vou beber mais. Fiquei 3 anos sem beber, porque não podia, casei com terapia. É. Conta E, mais, estou e fraco. para tantos outros que podem ver, Aham. né, que, olha, para a gente sobreviver, a gente tem que ficar mais leve. E para ficar mais leve, a gente tem que soltar de coisas que talvez não fazem mais efeito hoje para nós. Se um dia foi colocada na gente, ou se a gente grudou nelas, hoje talvez eu não preciso mais dela, como você disse, né? Eu quero fazer terror, né? Como no teu último post, né? Eu não sou nada disso, pelo amor, né? Então acho que se permitir, né? Se permitir viver, porque, como disse, esqueci o nome dele, desse humorista que viveu pouco tempo, foi embora há pouco tempo agora, que a vida ela não tem uma escritura, né? Viver é usufruir, é usufruto. A gente tem aqui o usufruto da vida, né? Então, a vida é só uma. E se a vida é só uma, tem que ser bem vivida, né? Tintim. Querido, obrigado, tá? Agradeço o convite. Tamo junto. E é isso. Valeu. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Até mais. Até mais.